a teologia trabalha, tá? Então, dentro de uma faculdade de teologia, de outras coisas a mais, tá? Essa era a ideia inicial do McCraff. Só que aí, quando ele pegou isso, viu que o negócio estava pesado demais, tá? E aí até na publicação, tanto que até hoje já tem aí, vamos arredondar aí, praticamente 20 anos, nós não temos ainda traduzido para o português a Scientific Theology, os 3 volumes. Não temos ainda, porque ficou uma obra densa e pesada. E o McCraff, ele até coloca que ele não conseguiu fazer tudo que ele queria fazer na teologia científica. Tá? Não ficou completo, nas palavras dele, tá? Não ficou completo, porque ele queria trabalhar cada uma das áreas, que é o que eu vou acabar começando aqui também a falar, que é metodologia, natureza e teoria, que é cada um dos volumes lá que ele trabalhou, que ele queria ampliar bastante isso e queria detalhar isso com exemplos e tudo mais, dizendo ele que não conseguiu fazer isso dentro da obra. Mesmo assim, tem mais de 1000 páginas da teologia científica. E aí, nos anos 2000 e nos anos 2010 para cá, ele começou a trabalhar com outras áreas que, para mim, particularmente para mim, que não entendo muita coisa de todos esses campos da teologia científica moderna, vou chamar agora de teologia científica moderna para diferenciar das outras teologias científicas, tá? Aliás, depois eu acabo explicando o anterior. Ele começou a trabalhar, por exemplo, com o ajuste fino do universo, com uma outra área que é a da teologia natural, que não é teologia científica, tá? E aí ele acabou meio que trabalhando em outras vertentes, que, na minha visão, bem curtinha, são todas sub-áreas da teologia científica. A teologia científica é uma grande área. Se bem que eu estou vendo que a teologia natural já não é mais uma vertente da teologia científica, pelo menos nesse livro aqui. Era isso que eu ia te perguntar. A mesma teologia natural lá da época de Darwin com Paley, essa mesma que ele trabalha? Não, é uma outra. Com as modificações, né? Mais Isso. modernas. Tem uma diferença completa vamos dizer assim, na ideia de se construir a teologia natural, tem uma inversão na que o Paley trabalhava, por exemplo. Tá? É uma versão completa. Mas eu vou entrar nesse ponto aí, não vou esquecer dele não. E aí a teologia natural, que inclusive é esse livro que acho que vocês conhecem, a Teologia Natural, uma nova abordagem, para mim já está virando quase que uma outra área completamente dependente da teologia científica, né? Eu ainda acabo vendo como uma sub-área, mas bom, isso aí daria uma outra discussão, né, para a gente trazer isso, se é ou não é uma vertente, uma sub-área. Tá, então ele fez isso, viu que o negócio ficou denso, os editores falaram, isso aqui não dá para vender porque ficou pesado demais. Então tá bom, eu vou fazer uma outra obra para fazer uma introdução à teologia científica. E aí, esse livro aqui que ele lançou em 2004. Ele lançou esse livro aqui em 2004, pelo nome The Science of God, tá? Saiu em 2004, acho que, se não me engano, acho que foi 2003. E aí a gente tem a tradução dessa introdução que ele fez aqui. Então a introdução é o seguinte, aqui nessa teologia científica. Cada uma dessas partes é um volume da teologia científica. Então a gente tem natureza, teoria e metodologia, ou é o inverso, natureza, realidade e teoria. Dentro da teoria que está a metodologia. E aí a gente pode até fazer uma comparação, que a natureza seria uma parte mais ontológica dessa teologia científica, a realidade, a teoria seria a metodologia, e a realidade eu sempre esqueço o nome, ontologia, metodologia e que a gente utiliza para construir uma teoria. Ontologia, epistemologia, isso, epistemologia. A realidade, então, seria a epistemologia da teologia científica e teoria seria a parte metodológica, a metodologia dessa teologia científica. Tá? Então, essa é a ideia. E aqui, na introdução, ele só vai citar vários pontos e lá na obra, nos 3 volumes, é que ele vai desmanchar mesmo.
Tá? Dá mais ou menos uma média de umas 350 páginas cada volume. E aí tem os prolegômenos, que são essas introduções, vamos dizer assim, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então hoje a gente está justamente trabalhando com essa parte de prolegômenos, o que você precisa saber para começar a estudar a teologia científica. Bom, falei demais, vocês têm algum ponto, algum detalhe até agora? Nada, tudo tranquilo? Segue o barco, Alexandre. Tá. Tranquilão. Então, um outro detalhe, vamos colocar assim como prolegômeno, tá? Aqui é claro, eu não vou. A gente tá numa reunião de conversa, eu não vou pegar o livro aqui e ler. Ah, vamos agora pro capítulo 2. Não. Vocês têm um livro aí, vocês podem ler à vontade, tá? Eu só vou pincelar um ponto ou outro aqui. Um outro detalhe que é bom ter em mente na questão de prolegômenos, ou seja, do que a gente precisa saber, que vai amarrar com a ideia de teologia natural, até também estava comentando aí, numa diferenciação do que é teologia natural, teologia científica e o que a gente está fazendo aqui no final das contas. Vamos lá, pegando de uma forma bastante geral. Inclusive, teve umas reuniões, vou até deixar anotado aqui, depois eu mando lá no grupo, reunião teologia natural. Depois eu vou mandar lá no grupo lá umas reuniões que a gente teve no grupo de física ano passado sobre teologia natural. Teve um camarada lá que ele defendeu o doutorado. Não foi mestrado, não, foi doutorado. Defendeu o doutorado dele, onde ele fez uma pesquisa sobre de uma forma geral, eu vou mandar até a dissertação dele também, tá? De uma forma geral, a evolução da ideia e do conceito de teologia natural desde os tempos mais antigos, o cara pegou lá da Grécia, até os tempos modernos, tá? Só que ele fez essa evolução baseado nas fontes primárias. O cara pegou textos em grego, e fez lá, ele pegou em mãos os textos em grego, é claro, ele passou também pela época romana, então os textos em latim também, e ali o cara estudou grego e latim também, né? E aí ele fez essas traduções com foco como é que a ideia de teologia natural evoluiu ao longo do tempo, desde a época da Grécia. O cara pegou lá da época isso antes do cristianismo, tá? Isso antes de Cristo, justamente na ideia de uma teologia natural, inclusive onde começou a expressão teologia natural, que começa lá na Grécia, nos deuses, lá na mitologia. E o cara ele fez um trabalho gigantesco, o Jorge, tá? E aí ele trabalhou com isso lá na Grécia, no período romano, no início da igreja, ali na patrística, nos apologistas também, eu lembro que ele trabalhou com isso. Ou seja, ao longo da história da igreja toda. Aí ele veio, passou pela Reforma, Agostinho, que é o clássico, né, ali do século 4, 5, depois ele passou por Tomás de Aquino também, pegou na época da Reforma, pegou na época do Calbart, que é já o finalzinho, vamos dizer assim, disso, e chegou até no McCraff. Ele chegou a trabalhar, só que no McCraff ele não trabalhou diretamente, mas ele acabou dando uma pincelada, assim, excelente. Então eu vou deixar essas reuniões e até a dissertação, a tese, foi tese de doutorado. Lá, eu vou mandar lá no grupo lá direitinho, depois vocês podem ler em detalhes o fio que eu vou fazer agora, geral. Então a gente tem o seguinte, teologia natural, vamos arredondar aí até Paley, tá? Paley é 1802, 1806, mais ou menos, quando ele publicou aquele livro Natural Theology, tá? Qual que é a ideia até ali, tá? Eu estou arredondando, tem um milhão de detalhes nisso aí, tá? Inclusive teve quase que uma troca de conceitos se você pegar da patrística até a Reforma, teve quase que uma troca de conceitos. Na época do Iluminismo, cara, virou uma zona. O negócio virou completamente, só para vocês terem uma ideia. Na época do Iluminismo, a coisa descambou de vez. Mas vamos arredondar até Paley. Qual que é a ideia? De uma forma bastante geral. Uma das teologias naturais, porque tem várias, tem todo esse processo histórico que troca desses conceitos, a ideia é a seguinte, tem como a gente, partindo da natureza, inferir a existência de Deus,
que Deus existe e tudo mais, essa era uma das formas, tá? E aí acaba tendo várias vertentes nisso, principalmente depois do Paley, e até antes um pouquinho, antes um pouco do Paley, a gente tem essa vertente de uma teologia natural, de provar a existência de Deus a partir da natureza. É importante vamos colocar aí na linguagem matemática, esse vetor. Né? Vetor tem módulo, sentido e tem uma direção. Então, a partir da natureza, inferir a existência de Deus. Ou seja, de baixo para cima. Né? Antes de Paley, principalmente depois dele, né? Mas antes já tinha esse conceito interno, isso deu muito combustível para o pessoal desenvolver de uma forma científica, vamos dizer assim, entre aspas, a teologia do deísmo, dedidado, deísmo, que é a ideia de que, de uma forma bastante geral, Deus criou todas as coisas, botou as coisas para começar, naquela ideia mecanicista, né, pegando lá na ideia da mecânica newtoniana, por exemplo, né, onde a gente coloca o universo para começar no seu início, eu tenho todas as posições de todas as partículas, todas as leis funcionando e tudo mais, então eu faço um encaixe perfeito aqui e boto para rodar o universo. Aí o universo começa a rodar. Aí Deus dá uma olhada, tá tudo certinho. Toma conta, tô indo embora. E vai embora. E Deus não intervém mais na natureza, no universo. Isso é a ideia do deísmo, dedidado. Tem milhões de detalhes no meio. Estou fazendo um resumo gigantesco, vocês conhecem até bem mais detalhes com relação a isso. Então, a ideia do deísmo é essa. Botou a engrenagem para funcionar, está funcionando, vai embora. Se eu fizer uma prova, entre aspas, ou achar evidências de Deus a partir da natureza dessa construção, ou seja, a partir de baixo para cima, aí eu tenho uma das vertentes da teologia natural, tá? Que é provar a existência de Deus a partir da natureza, tá? Então é de baixo para cima. O Paley também fazia, naquela obra Natural Theology, ele faz algo semelhante. Por exemplo, eu tenho aqui, não sei se vocês têm, se vocês quiserem depois eu posso mandar. Não tem em português essa obra do Paley. Na primeira página é uma descrição interessante. Né? Na primeira página ele já faz aquela descrição do relógio. Né? A tradicional discussão que o pessoal do design inteligente pega e aí faz uma bagunça lá na década de 90, né? Da ideia do design. Né? Que ele trabalha com a ideia de designer, mas não é a mesma ideia. Aliás, é a mesma ideia do design inteligente da década de 90, que começa no final dos anos 80, tá? Mas não é a ideia do Paley originalmente. Tem uma diferença grande, mas design inteligente é uma outra discussão. Lá, o Paley ele faz a discussão seguinte: olha, se você encontrar uma pedra na areia, coisa normal, natural. Você está num local onde pode ter pedras de forma natural. Agora, se você encontra um relógio, a primeira coisa que você imagina é alguém construiu esse relógio. Né? Eu já pensaria diferente dele. Alguém perdeu o relógio. Eu já vou descer. Não, alguém perdeu o relógio, não é que alguém construiu. Mas é claro, se alguém perdeu é porque alguém tinha esse relógio e alguém construiu esse relógio. Porque o foco do Paley está justamente de que o relógio não faz parte naturalmente daqueles processos de mecânica newtoniana, ou até mesmo de uma ideia mecanicista deísta do relógio ser de uma forma natural ali da praia. Não é. Eu tenho o relógio porque alguém criou, e aí os caras vão resgatar essa década de 90, vão resgatar essa ideia do Paley do design inteligente, um designer num formato inteligente, nas palavras dos caras para frente, construiu esse relógio, tá? Mas aqui, pro Paley não importava se era inteligente ou não. Ele não trabalhou com esse conceito, trabalhou com o conceito de designer, tá? De um projetista. Então, o projetista projetou esse relógio e aí eu estou fazendo a minha inferência, alguém foi lá e perdeu na praia, porque não é o local natural de se ter um relógio todo ajustadinho, todo arrumadinho e tudo mais. Tá? O Paley já começa isso na primeira página. E aí, só um parênteses, eu não sei se o McCrath, eu estou tentando lembrar de cabeça, mas eu acho que não. Não é nesse livro, é naquele Deus e Darwin, um outro livro do McCrath,
que ele vai trabalhar com 1800 entre 1815 e 1830, mais ou menos. Teve publicação de quase 20 obras de diversos cientistas, tá? E que até onde eu saiba não tem nenhuma em português. Eu tenho algumas delas, eu consegui encontrar algumas delas pela fonte que o McLeod colocou. Vários cientistas que falaram de diversas áreas de medicina e tudo mais, falando sobre como é que era o funcionamento dentro das suas áreas de diversas coisas que apontavam para esse design, para essa teologia natural. Até esse ponto de eu provar a existência de Deus a partir aqui da natureza. Então, por exemplo, tem um livro, um livro muito bom, eu tenho ele, inclusive, então eu dei uma folhada nele, muito interessante. O cara, que era um médico, ele só trabalhou com essa região aqui do braço, esse antebraço. E ele falou dos músculos, dos tendões e das fibras e tudo mais, ele fazia dissecação e tudo mais, como é que era o funcionamento, por exemplo, da mão, mas ele não explicou o funcionamento da mão, ele explicou o funcionamento da mão a partir daqui, só do antebraço. Um livro de quase 300 páginas, só falando disso, de como é que era, como é que o projetista, ou Deus nesse caso, vamos chamar um Deus deísta, tinha projetado o braço, para o braço funcionar. Isso eu estou falando aí, primeira metade do século XIX, tá? Avançando no tempo, aí a gente tem aí na década de 1950, 60 o Darwin falando sobre a teoria teoria da evolução, origem das espécies e não origem da vida. E aí tem aquelas clássicos debates ali, porque o livro parece que levava para um ateísmo e não para um deísmo. Porque a ideia do Darwin, eu não vou nem dizer que a ideia que ele colocou no livro, mas o que ele tinha em mente era uma ideia deísta. Que ele estava ali naquele contexto deísta. É claro que existia também as outras linhas, principalmente as reformadas, teísta, de T de tatu. A diferença é que o T de tatu, o teísmo, Deus intervém na natureza. O deísmo, o D de dado, Deus não intervém, só deixa a coisa rolar. Tá? É claro que aí começa aí na década de... Eu estou puxando de cabeça, década de 60, agora eu não lembro qual que é a sequência. Tem a publicação de 2 livros, e na década de 90, de 1890, tem a publicação de mais um livro. Eu não lembro agora quem é quem, mas eu lembro o nome dos cidadãos. O Draper e o White escrevem aqueles livros, desculpa a expressão, aquelas porcarias de livros, dizendo que o cristianismo estava em guerra, em conflito com a ciência desde sempre. Tá? Eu baixei esses livros, eu tenho esses livros aqui no original, obviamente não li porque a leitura não dá para ler aquilo lá. Não vale a pena. Não vale, não vale a pena também, né? Mas vale a pena mas justamente teve essa guerra porque o que Darwin colocou, né, na origem das espécies é totalmente contra o que Paley, que a galera mecanicista acreditava. Por isso que teve toda essa polêmica. Exatamente. E essa divisão entre ciência e fé. Ciência e fé. Que até esse momento, até essas publicações do Draper e do White, não tinha divisão entre ciência. Aliás, tinha essa divisão, que essa divisão começou no iluminismo ali, vamos arredondar as contas ali, século XVI, século XV, XVI. Mas não tinha essa briga tão forte. E não tinha briga. Na realidade, não tinha briga alguma. Tinha essa divisão, a gente pode chamar uma divisão didática. Né? Igual a gente tem, vou puxar o exemplo da física novamente. Né? Quando a gente vai estudar física, você não pega no primeiro semestre dando física para os alunos, você não vai falar de mecânica quântica. Não, os moleques não vão entender nada. Você tem que começar, num curso de física, você tem que começar com Física 1, com as equações ali, você não começa nem com limite e derivada. Aí depois nas aulas você coloca limite, coloca derivada, equações diferenciais, ordinárias, depois, dependendo da situação, você coloca umas parciais, e depois métodos matemáticos para física teórica, e aí sim, talvez, porque falta uma física matemática a mais aí talvez você comece mecânica quântica. Já passou em uns 3 anos de faculdade, tá?
Então, para uma divisão didática, faria até mais sentido fazer essa divisão entre teologia e ciência, porque a especialização das coisas estava muito grande. Então a gente tem aí, só lembrar da mecânica newtoniana, que até tem uma brincadeira que os caras falam, diz que é lenda isso, né? Eu não duvido muito, né? Que no final do século XIX, o Kelvin, Lord Kelvin, que era um cristão também, ele falou numa palestra para alunos de física, olha, vocês estão perdendo tempo estudando física aqui, pode esquecer isso. Não tem mais nada para estudar em física. Por quê? Porque está tudo resolvido. Com a ideia da mecânica newtoniana, com a física mecanicista. Tá? Essa que nós temos, final do século XIX. Justamente onde começam essas brigas entre ciência e fé. Tá? E aí, só fechar essa lenda do Kelvin, né? Só tem duas nuvenzinhas assim no céu assim que a gente não está entendendo muito bem, mas é questão de tempo para a gente explicar. Essas duas nuvenzinhas, uma delas deu origem à relatividade e a outra mecânica quântica. Só isso, tá? É coisinha besta, é coisa simples, tá? Então, aí começa então essa teologia natural, ela vai evoluindo, mas evoluindo assim, no sentido funilando para o conceito de provar a existência de Deus a partir da natureza, só que esse Deus aí se perdeu. Por quê? Entra um outro fator, principalmente na segunda metade do século XIX também, que vai fazer uma bagunça gigantesca no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Aí o Calbart vem fulminando em cima disso, e com razão. Ele estava com a ideia, com razão, e apontando para todos os lados. Esse acho que talvez tenha sido o único problema do Calbart, que é o liberalismo teológico. Tá? Vocês conhecem bem a questão do liberalismo teológico. Que liberalismo teológico, cá para nós aqui, eu não vejo ele nada de nem liberal e nem teológico. Tá? Liberal em sentido científico não tem, e talvez tenha, se forçar a barra um pouquinho. E teológico, dentro de uma teologia, obviamente estou falando da teologia ortodoxa, essa que a gente trabalha, essa que está dentro das nossas igrejas, que a gente segue, não tem nada. Tá? Simplesmente não tem nada. Tá? Em linhas gerais, o liberalismo teológico ele é muito grande, ele é muito amplo também, tá? Mas assim, bastante em linhas gerais, alguns dos pressupostos que eles colocavam era, por exemplo, que a Bíblia não tinha, aliás, a Bíblia não era a palavra de Deus, a Bíblia continha ou contém a palavra de Deus, alguma coisa desse tipo. Tá? Isso é um dos grandes pontos que os caras não deixam explícito, mas deixam isso implícito. Né? A busca do Jesus histórico, né? Essa expressão Jesus histórico, eu até gosto de utilizar ela, até para tentar ver se dá uma limpada na bagunça que esses caras fizeram. Porque eles trabalham com essa ideia de Jesus histórico no sentido de, será que Jesus existiu? Vamos buscar lá alguém que se chamava Jesus e vamos ver quem era. E aí, no final das contas, não acharam. Tá? Mas a sua mensagem, seja lá o que significa esse Jesus histórico que não era real, ficou permeando a igreja e é o que nós temos hoje em dia. Tá? É mais ou menos essa bagunça. Ou seja, pega a teologia natural, agora coloca um pouco mais de caldo aí nesse caldeirão aí, liberalismo teológico, e a gente chega em Calbart. Tá? Calbart ele vai arrebentar em cima da liberalismo teológico. De quebra, também vai bater em cima da teologia natural. Mas qual teologia natural? A que tenta provar a existência de Deus a partir da natureza. Aí o Baixo vai falar, não, isso jamais vai acontecer. Tá? Não dá para rolar isso. Não tem como. Aí o Thomas Torrance fala, olha, tá, essa principalmente do século XIX e nesse início do século XX, estou falando aí de 1930 e 1940, né? Realmente não vai dar. Mas se a gente buscar a teologia natural mais original, que não é essa de provar a existência de Deus a partir da natureza. E aí o Thomas Torrance começa a trabalhar com essa ideia de tentar fazer um resgate dessa teologia natural que não é bem uma teologia da natureza, que a teologia da natureza tem uma outra vertente, mas ele começa por aí, ele começa a organizar as coisas. Tá? Essa é a ideia. De novo, bem por cima, porque o Thomas Torrance tem muita coisa publicada também,
em teologia natural, em teologia da natureza, que foi as obras que ele trabalhou bastante. Ele fazia críticas a Karl Barth por causa da crítica do Karl Barth à teologia natural dessa para provar a existência de Deus a partir da natureza, tá? Então, só que o Karl Barth não queria ouvir o Thomas Torrance de jeito nenhum, tá? Tanto que tem até aquela expressão, quando o Thomas Torrance ia falar com o Barth lá, o Barth só gritava em alemão, nem, ou seja, não, nem vem, tá? Então, e aí acabou que, até onde eu saiba, não teve um diálogo entre o Torrance e o Karl Barth. Daí o Karl Barth ficou por ali e o Torrance, tá bom, passou, né? E aí agora vem o McCraft para fazer essa busca ou essa rebusca da teologia natural, e aí depois ele acaba trabalhando isso um pouquinho depois, e principalmente, que é o que a gente tá trabalhando aqui, pegar a ideia do Thomas Torrance e ampliar. E aí nessa ampliação do Thomas Torrance que ele faz, dessa teologia da natureza, teologia natural, vamos dizer assim, ele passa uma régua em tudo e fala, vamos organizar isso aqui. A organização é em teologia científica. Aí nessa organização, dentro disso vai entrar a teologia natural, a questão do ajuste fino também, né? Como é que é o nome daquele outra coisa do... não é o ajuste fino do universo, princípio antrópico, vai entrar dentro desse pacote também. Tá? Princípio antrópico não tem nada a ver com teologia. Filosofia, eu acho que... Bom, hoje em dia, obviamente, tem princípio antrópico trabalhando com filosofia, mas quem começou com isso foi dentro da ciência. Princípio antrópico, onde o universo todo, de alguma forma, convergiu para a existência ou para o surgimento do ser humano de uma forma inteligente de hoje. Começa isso na década de 70, dentro de discussões científicas. Tá? Inclusive o cara, o Tipler ele faleceu até recentemente, acho que foi ano passado, foi 2020, o John Barrow. São dois físicos. Né? Eles têm até um livro de Anthropic Principle, um calhamaço de quase 800 páginas. Tá? Só Se eu não me engano, o Schrödinger usa muito o princípio antrópico. O Schrödinger... E ele é um físico também. O Schrödinger é um físico, mas eu nunca vi isso. É interessante. Ele tem um livro que é Vida. Né? Eu não li esse livro ainda. Talvez ele possa ter... Aliás, eu vou dar uma olhada aqui, que eu acho que eu tenho esse livro. Eu vi num ensaio que ele fez junto com o Rodovalho, inclusive. Ele falando sobre o princípio antrópico. Eu misturei o Schrödinger da mecânica quântica, não tem nada a ver, que ele escreveu esse livro. O Schrödinger o Schrödinger é o que está vivo ainda. Que é físico também, foi... Isso, que trabalhou com ele foi estagiário do Einstein. Einstein, tá. Realmente eu não li ele falando sobre isso, mas deve ter. É bem mais moderno isso, né? Então o McCraft, ele, vamos dizer assim, passa a régua em tudo isso. Ele começa a justamente trabalhar com essas questões históricas, né? Puxa um pouco um pouco de história disso, tanto que aqui no livro mesmo ele vai falar, ele vai puxar lá aquela ideia da teologia como a ciência como uma serva da teologia. Então ele começa a puxar justamente dali e também vai trabalhar aqui dentro desse livro, ele vai detalhar quem é, vamos dizer assim, quase que uma hierarquia, não é bem isso, mas é quase que uma hierarquia entre como é que você tem que arrumar ou como é que você tem que ligar as coisas, ligar a teologia e ligar a ciência dentro desse pacote. Algum detalhe, senhores? Vocês têm algum detalhe para acrescentar? Tranquilo. Tá, então só já praticamente caminhando pro final, o que o McCraft vai fazer aqui nesses prolegonos? A gente ainda está nos prolegonos. Primeiro, ele vai trabalhar, principalmente no capítulo 1, e aí já dando só um review bastante amplo aqui. No capítulo 1 ele vai trabalhar com a ideia da uma autoridade, um selo de legitimidade da teologia científica. Ou seja, a teologia científica ela é legítima por causa desses pressupostos, tanto da teologia
quanto da ciência. Tem um detalhe, eu vou deixar até isso destacado. Não é que a teologia, a teologia como nós estudamos, né, ela é uma ciência também, mas não é isso que o McCraft está fazendo aqui. Ele está trabalhando com inclusive esse é o nome, a Scientific Theology, uma teologia científica. Então, uma teologia científica é uma área. É uma área de intersecção, podemos colocar desse jeito, entre teologia, e aqui ele está trabalhando teologia cristã, e ciência. Aqui ele vai puxar um pouquinho mais nas ciências, no plural, ciências naturais. Tá? Então, o que acontece? Quais são as legitimidades? Primeiro, mostrar que a teologia, ela é a teologia, não é a teologia científica. A teologia, ela pode ser trabalhada de forma científica. Se ela pode ser trabalhada de uma forma científica, a ciência, obviamente, ciências naturais, você trabalha com ela de forma científica, né? Então, partindo disso, eu posso construir uma ponte entre a teologia e as ciências naturais, colocar a ciência de forma geral, e as ciências, e eu posso, e essa intersecção, essa ponte é uma teologia científica, é o nome que ele deu, vamos dizer assim, tá? Só para fazer a diferenciação. Um outro detalhe é o seguinte, como é que isso é feito? Pensa o seguinte, quando ele vai fazer essa conexão entre teologia cristã, ou seja, teologia e ciências naturais, principalmente ciências naturais, só um parênteses, ele faz aqui, eu não lembro agora, não sei se é no Prolegômenos ou onde que é, ele disse que vai fazer ciência de uma forma geral, só que eu não vejo ele fazendo isso ciência de forma geral, ciências naturais, tá? Eu não sei se eu não olhei no original, se é algum erro de tradução, bom, mas isso não importa muito. Então, se eu vou fazer uma ponte entre a ciência e a teologia, eu preciso fazer essa ponte entre pilares, que esses pilares não caiam, tá? E aí alguns pontos que ele vai colocar. Olha, não construa essa ponte dentro da teologia científica se baseando em uma interpretação teológica própria ou uma teoria científica própria. Por exemplo, não vá construir essa teologia científica, como ele faz, se baseando, por exemplo, em arminianismo e na mecânica quântica. Vamos colocar desse jeito. Por quê? Porque se tiver alguma coisa contrária ao arminianismo e você, vamos dizer assim, entre aspas, refutar o arminianismo, sua ponte cai. Por exemplo, se você colocar um calvinismo ali no lugar e conseguir fazer a mesma coisa, a ponte que você construir entre ciência e fé, baseando-se no arminianismo, acabou. Você não tem mais teologia científica. Por quê? Porque você colocou o pilar do arminianismo. Não. Você faz a ponte teológica em cima da teologia, dentro da teologia cristã ortodoxa, dentro da ortodoxia que nós temos. E aí, dentro desse arcabouço, vai entrar várias interpretações. Arminianismo, calvinismo, modernismo entram no pacote ali também, desde que não entre heresias, e não vai entrar heresias do tipo pelagianismo, semi-pelagianismo e tudo mais, porque é uma teologia ortodoxa, não heterodoxa, ou que vá entrar heresias, tá? Então, você constrói em cima da teologia cristã, ortodoxa. Do outro lado... Digamos assim, uma teologia pura. Teologia pura. Como se fosse a tradicional, sem nenhum tipo de não é pretensão a palavra, mas sem nenhum tipo de encaminhamento. Isso, orientação essa palavra. Então, assim, você não pode construir numa interpretação particular, porque senão, se mudar essa interpretação, como, por exemplo, já mudou ao longo da história da igreja, vamos pegar aí, por exemplo, sobre a ideia, uma interpretação particular de Gênesis capítulo 1, por exemplo, que é o que eu lembro de cabeça que eu fiz isso, inclusive numa das conferências que a gente teve, acho que foi a primeira que a gente teve aqui do grupo, eu até comentei sobre isso. Ao longo da história da igreja, a interpretação de Gênesis capítulo 1 mudou ao longo da história da igreja. Então eu não posso construir a teologia científica baseando-se na interpretação de que Deus cria... Por exemplo, uma das interpretações que teve ao longo da história da igreja é que Deus criou tudo instantaneamente e ele demonstrou isso para Moisés na hora de escrever em 6
ângulos diferentes. Não foi em 6 dias. Em si, em 6 ângulos diferentes, simbolizados em dias. Mas Deus criou tudo de forma instantânea. Não posso me basear em cima disso, dessa interpretação particular, porque lá na frente vai mudar, por exemplo, já ali perto da reforma. Não, Deus criou tudo em 6 dias. Uma das interpretações na época da reforma, por exemplo, Deus criou isso de alguma forma e que acomodou essa interpretação em 6 dias, tá? Já mudou a interpretação. Minha teologia científica já caiu aí. Então, não é em cima de interpretação particular. Tá? Pelo lado científico, a mesma coisa. Tá? Aí a gente já começa com a tradicional pergunta, né? Se a gente vai construir a teologia científica baseada numa teoria específica ou numa ciência específica, de qual época? Do século XXI, do século XX, do século XIX, do século XVIII, da época de Galileu, de qual época? Então não dá para construir em cima disso também. Então a gente constrói em cima da ciência de uma forma geral, ou da ciência de uma forma geral. Tá? Tem um outro detalhe aqui que ele coloca, e eu vou aqui. Tá? E aí eu vou finalizar justamente com esse ponto aqui. E aí depois a gente pode conversar um pouco mais. Tá? Então, em resumo, ele vai construir isso dentro da teologia cristã, ortodoxa, que cabe um monte de interpretações. As nossas brigas que nós temos dentro de escatologia, cabe tudo aqui dentro, tá? Cabe tudo aqui dentro. As brigas que nós temos em soteriologia, cabe tudo aqui dentro. As brigas que nós temos de eclesiologia, batistas, presbiterianos e congressionais, cabe tudo aqui dentro também, tá? Não tem heresia, mas as nossas brigas ainda continuam, tá? Continua tudo normal. Dentro da ciência, da mesma forma, tá? As nossas brigas que nós temos entre universo eterno e universo e a teoria do Big Bang. Tá aqui dentro ainda, tá dentro de ciência, né? Apesar que eu acho que isso é uma heresia, o universo eterno, mas aí é uma outra discussão, é uma outra briga. Cabe aqui dentro as ciências mesmo, tá? Então todas aquelas discussões que nós temos de ponta, tá aqui dentro, ainda continua. Evolução teísta. A evolução, o evolucionismo teísta também acaba entrando dentro. Acaba entrando aqui até mais como, vamos dizer assim, mais como uma viga de intersecção. Tá. Acaba mais, então você tem a ponte, e a gente está fazendo a construção da ponte. Essa ponte, o nome dessa ponte é a teologia científica. Dá para você colocar o evolucionismo teísta como um dos pilares. Não, dentro da ponte, não como pilar. Dentro da ponte. Então, você tem a ponte e você tem as vigas. Dá para colocar o evolucionismo teísta como conexão a isso, que seria uma das partes de interpretação ou de conexão entre fé e ciência. Criações da Terra Jovem, é discutível, mas vamos colocar nossos irmãos junto também? Dá pra, como o vergalhão dessa ponte. Tá? O CTA também, Criações da Terra Antiga também, entra como vergalhão na ponte. A ponte é a teologia científica. Tá? E aí como é que essa ponte é construída? Aí é que o Macref vai entrar em detalhes. Na próxima reunião a gente vai começar na primeira ponte, que é a natureza, que é a natureza. Qual que é a ideia? Essa ponte, as constituições da ponte, não dos pilares. Os pilares é teologia e ciência, tá? E aí você tem agora a ponte. A ponte, ela é feita de natureza, realidade e teoria, que é a parte ontológica. Qual que é a essência da teologia científica? A essência da teologia científica, como a gente vai ver, ela tem que estar conectada na parte natural, ou seja, na parte da ciência, e na parte teológica também. Tá? E aí vai entrar, por exemplo, a doutrina cristã da criação, que ele vai construir nisso, que a gente vai ver no próximo encontro. Tá? Então, essa é a parte ontológica. Qual que é a natureza da teologia científica? Depois a gente tem a realidade, que a gente vai trabalhar também. Tá? A realidade, ele vai trabalhar com a ideia do McTine, a Lasdai McTine. Eu não sei nem se pronuncia o nome desse cara desse jeito. Se não me engano, ele ainda está vivo ainda, é um filósofo que ainda tá vivo. Né? Ele está vivo ainda. Então, a Lasdai McTine, ele tem uma ideia de realismo crítico, que o Macref vai pegar isso e colocar na teologia científica. Em linhas gerais, seria a ideia de
realidade estratificada. Que o McTighe também utiliza isso, mas ele vai jogar aqui dentro da teologia científica. Ou seja, de forma bastante resumida, a natureza é uma só. E você tem várias camadas dessa natureza. E você acessa essa natureza por diversas formas ou diversas ferramentas. E cada ferramenta que você faz acesso a essas camadas são, vamos dizer assim, entre aspas, ferramentas exclusivas a cada camada. Tá? Isso a gente vai ver daqui a 2 encontros. E aí, por último, ele vai trabalhar com a teoria, com a parte metodológica. Tá? Então, na realidade, vai ser a parte da epistemologia, e na teoria beleza, que é a parte metodológica. Então já está dado toda a teologia científica, como é que a gente bota isso em prática? Tá? E aí é o que ele vai trabalhar na última parte da teoria. Novamente, teoria, realidade e natureza é cada um dos volumes da A Scientific Theology, uma teologia científica. Né? O McLaughlin tem esse cuidado todo de dizer que é uma teologia científica. E, bom, eu não conheço muita coisa, mas eu não vi outra teologia científica até hoje. Eu só vi a dele. Então eu não sei se tem outra, tá? E aí, por último, e aí eu já finalizo o ponto, na parte da teologia natural, que a gente vai ver um pouquinho também, tá? Ele vai inverter a lógica que estava sendo feita até na época de Calbart, que Calbart criticou, com razão, inclusive, e que ele resgata com tolerância, e aí, para mim, é o grande ponto onde ele faz uma interessante revolução, e aí realmente eu não vi ninguém fazer isso, que é a ideia da teologia natural de, partindo que o Deus cristão, vamos colocar assim, porque ele está trabalhando isso de uma forma bastante ampla, partindo de que Deus existe, como é que a gente constrói a natureza? Assim, é uma sacada, eu achei isso assim, genial. Você tem o Deus bíblico, lá da teologia cristã ortodoxa. Todas aquelas atributos que nós trabalhamos lá dentro da teologia bíblica, teologia sistemática e tudo mais. Tá lá, Deus bonitinho. Partindo dele, a gente consegue construir toda a natureza. Eu estou falando natureza, universo, a coisa física em si. Dá para construir tudo isso? É o que ele vai fazer em teologia natural, uma nova abordagem. Tá? Essa é a ideia do McLaughlin. E aí ele vai jogar isso dentro também, dentro da teologia científica, e a ideia do ajuste fino também, ele vai acabar jogando dentro da teologia científica. Eu vejo como sub-áreas, mas acabou que virou quase que outras vertentes. Tá? Ficou claro até aí? Tem algum ponto que vocês queriam colocar, perguntar? Não, talvez no próximo encontro, quando a gente vai falar sobre natureza, mas hoje está tudo muito claro para mim. Excelente. Tá. Alexandre, foi uma introdução muito boa. Eu que não conhecia a obra, né? Enquanto você falava, eu tô aqui só no Google com umas 15 abas abertas, pesquisando tudo sobre o livro. Então, acho que eu vou precisar de um tempinho para adquirir, para ler e tal. Achei interessante. Então, por hora, não tenho nem como formular questões, mas ficou excelente. É uma ótima introdução. Dá uma olhada depois, qualquer coisa dá uma olhada no livro. Eu tô dando uma reolhada aqui para ver se ficou algum ponto central que eu não destaquei. Mas assim, tem milhares de outros pontos que eu não destaquei, que tem aqui no livro. Mas talvez o único... sim, tem um ponto que eu esqueci, que ele vai mencionar, que é o seguinte, lá na página 46, bem no finalzinho já desse Prolegômenos, ele vai colocar que uma teologia científica é assim fundamentalmente cristã em sua base e em sua abordagem. Ou seja, justamente nessa ponte entre fé e ciência. Por quê? Porque lá na frente ele vai descer o arreio com força em cima do iluminismo. Se bem que eu acho que já é carta marcada a gente criticar o iluminismo hoje em dia, né? Porque inclusive ele vai até colocar que o iluminismo era o único método de se estudar as coisas, né? Ele vai criticar bastante o iluminismo, que uma das ideias do iluminismo é você usar a razão para entender a realidade. Aliás, usar só a razão.
Mais nada. Mais nada. Então, assim, se algo não é racional, não é científico, não é natural, igual tem alguns colegas, e aí já cai pro cientificismo, né? Alguns colegas físicos que falam, olha, se não está no laboratório, se eu não consigo observar, se eu não consigo medir, então não existe. Aí eu viro para eles e faço a tradicional pergunta, eu sempre tem ela já guardadinha aqui, o quark existe? Por quê? É uma piada que eu faço, que internamente é o seguinte, o quark é uma partícula fundamental que nós temos, que quando você junta o quark com outros quarks, você junta, por exemplo, 3 quarks, 2 quarks, a gente chama de... tem vários tipos de quarks, mas você junta 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down, tá? São quarks quaisquer. Você junta esses 3 quarks, você forma o próton. Aí você junta 3 outros tipos de quarks, por exemplo, 2 quarks down e um quark up, aí você forma o nêutron, que são aquelas partículas que ficam dentro do átomo. Só que detalhe, a gente nunca observou o quark isolado. A gente só observa o quark em nêutron, em próton, em meson, que são 2 quarks, sempre em par, em trio, aí agora mais recentemente lá no LHC, aquele acelerador de partículas lá do CERN já observou 4 quarks formando uma partícula, que a gente chama de tetaquark, e 5 quarks juntinhos, formando uma partícula só, que a gente chama de pentaquark. Mas um quark só nós nunca observamos de forma isolada. E a gente já criou teorias baseadas por que a gente não observa um quark isolado e tudo mais, né? Bom, resumindo a história, voltando lá no original. Eu só acredito nas coisas que eu vejo que eu posso observar em laboratório. Você já viu um quark isolado? Ou acabou a argumentação do cara toda, ou o quark não existe, e aí a gente derruba simplesmente a física inteira, porque vai cair mecânica quântica, vai cair física de partículas, vai cair todo o nosso conhecimento de átomos, vai tudo pro ralo, se acabou tudo. Ou, que é a resposta, que é onde o McGrath vai trabalhar depois dessa crítica ao racionalismo, não é só a razão que vai trazer razão para a discussão. Tem mais coisas. Tá? E aí é onde ele vai trabalhar, porque a gente tem os extremos do iluminismo, que é um racionalismo, só existe razão para dar existência ou para explicar toda a natureza física. E aí lá no outro extremo nós temos o que está bagunçando a nossa vida até hoje, que é o relativismo. Ou seja, eu tenho uma verdade ou eu tenho uma forma de olhar individual para a natureza. Então, assim, quark para mim existe, quark para você não existe. E tá tudo bem. Não, peraí, não tem nada bem. Tá? São esses dois extremos. E aí o McGrath ele vai para o meio. Ele não vai nem para um extremo e nem para o outro extremo. Ele vai para o meio, na construção de comunidades. Tá? Sem querer adiantar a reunião da realidade, ele vai para essa construção de comunidades. E essas comunidades, que são conjunto de indivíduos, vai fazer conexão com outra comunidade, que é outro conjunto de indivíduos. E essas comunidades, elas não têm uma interpretação, porque aí senão a gente sai do relativismo individual para o relativismo coletivo, que também vai bagunçar, que é o identitarismo que a gente tem hoje em dia, que não resolve nada também do mesmo jeito. Tá? Mas ele vai fazer uns ajustes em cima disso, de como é que a gente faz uma construção de uma teologia científica baseado nisso. Tá? Esse era o outro ponto que eu estava esquecendo. Em suma, teologia científica é uma teologia, é um modelo teórico, vamos usar expressões mais científicas, é um modelo teórico fundamentado na teologia cristã e fundamentado na ciência. Então ela é científica porque tem natureza científica e ela é teológica também porque tem natureza teológica. Tá? É isso que eu acho, aqui para um puro achismo de destaques que eu tinha a fazer em Prolegômenos. Se vocês tiverem mais algum detalhe, fique à vontade. Eu vou dar uma outra lida nessa introdução. Aí, caso eu tenha alguma dúvida, eu anoto, pergunto direto para você. Ou você prefere que no próximo encontro a gente converse sobre... Do jeito que você quiser. Pode perguntar direto para mim. Joga lá no grupo também. A gente discute lá no grupo também. Ou trazer na próxima reunião. Ou, assim, se for uma questão mais pesada, alguma coisa, eu acho que é bom a gente juntar. Vamos fazer mais uma reunião sobre isso? A gente faz, tranquilo. A gente marca mais uma reunião tipo essa aqui
pega uma outra terça-feira aí e fala, não, só essa questão aqui, é mais pesada. A gente resolve. O jeito que você achar melhor. Certo, senhores? Bom, então a gente fica por aqui. Deixa eu só ter certeza aqui da nossa próxima reunião, que eu tô marcando tudo para penúltima semana do mês. Mas só para ter certeza que é isso mesmo, Agenda Brasília. Hoje é 22, a próxima é dia 19. Então é dia 19 de abril. 19 de abril. Isso, a penúltima, exatamente. Então, 19 de abril, 20 horas, aqui nesse mesmo link, tá? Aí a gente vai falar sobre natureza. Anotar. Fechadinho. Certinho? Então, Beleza. a gente fica nessa então. Vamos orar então, só pra gente encerrar. Senhor, graças te damos por estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais da tua palavra e da tua criação. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um. Te damos graças também, Senhor, pela vida daqueles que não puderam estar aqui. Nos dê uma semana abençoada. Continue abrindo os nossos entendimentos e fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos. Amém. Então é isso, senhores. A gente continua a conversa lá no grupo ou virtualmente dia 19. Tá certo? Belezinha. Tá certo. Tá certo, Obrigada, então. gente. Abraço, até mais.